possamos receber os milagres de Deus nesta manhã. Eu creio que todos nós estamos recebendo, né? Agradecer mais uma vez, né, a sua fidelidade conosco. Eu sei que a concorrência é muito grande, muitos programas e lives acontecendo ao mesmo tempo. Você está conosco aqui, tá certo? Deus abençoe grandemente sua vida. Vamos abrir agora nesse instante a palavra do Senhor. Espero que Ele nos fale outra vez ao coração, ok? Aproveito antes da oração, já solicitar também que você ore, porque o Covid-19 parece que definitivamente chegou ao país e vem avançando. A gente tem ouvido, né, não apenas pela imprensa, né, os números grandiosos aí inclusive de baixas, né, de morte por Covid-19, mas temos ouvido também de pessoas já que chegou às igrejas, estão chegando às nossas igrejas, né, pessoas que estão sendo já contaminadas, pessoas que estão tendo contato com pessoas que foram contaminadas, algumas já estão em quarentena por conta disso também. Vamos orar para esses irmãos, aqueles que já estão contaminados, alguns que estão em estágio avançado, e aqueles que estão em suspeita, né? Estão ali em suspeita porque teve contato com alguém que estava contaminado. Eu já soube de alguns assim, que não precisa mencionar nomes, tá certo? Vamos preservar essas pessoas, claro, mas vamos orar por todo o povo de Deus aí, onde quer que esteja, está passando por angústia por conta dessa pandemia, tá certo? Então vamos orar agora, a gente abrimos a Bíblia, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos juntos aqui. Nesse momento queremos abrir a Tua Santa Palavra. Nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos fale ao coração. Queremos manter nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração abertos, para que o Senhor de fato nos fale nessa hora e nos alimente com a Tua Palavra. Rogamos, ó Deus, ainda em oração, por nossos irmãos que estão sofrendo por diversos males, questões de saúde, mas principalmente por aqueles que estão hoje com problemas relacionados à pandemia, ao Covid-19, que o Senhor põe as Tuas mãos sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, onde quer que estejam, e o Senhor possa curar a sua enfermidade, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa blindá-los de todo esse mal, a todos nós. São as bênçãos que oramos no nome de Jesus, amém e amém. Vamos abrir então, irmãos, agora a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, que alguém já disse, e eu concordo, esse livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Porque na verdade nós vemos o Espírito Santo se movendo de maneira muito especial através dos seus filhos, dos apóstolos, durante a formação da igreja cristã. Atos capítulo 16. Vamos ler 8 versículos aqui, a partir do versículo 7. Espero que você encontre aí também. Atos 16, versículo 7. Paulo estava em viagem missionária. Paulo estava com uma comitiva, na sua segunda viagem missionária. A sua comitiva contava com Silas, parceiro, né? Silas, com Timóteo, o jovem pastor evangelista que Paulo havia trazido para o evangelho, Timóteo, e acompanhado também do cronista, quem está escrevendo aqui, Lucas. E você vai perceber, muitas vezes nós seguimos, ele estava presente, né? Quem está escrevendo aqui. Então essa comitiva, esses 4 são mencionados, não sei se tinha outros, mas esses 4 são mencionados. Ele estava na segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo foi o maior exportador do cristianismo que o planeta já viu. A obra de Jesus foi nas cercanias de Jerusalém, ali em Samaria, por ali, mas ele chamou a Paulo e disse: Paulo, agora espalhe, Paulo. E Paulo foi. 3 grandes viagens missionárias. Uma delas é esta daqui, a nossa experiência desta manhã, verso 7. Defrontando Mísia, estavam para ir a Bitínia, mas, olha aqui os atos do Espírito, né? Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha, um personagem real. Algumas pessoas dizem: não, o Espírito Santo é apenas uma força, uma influência. Não, uma pessoa real. O Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem. Disse: não vão. Não permitiu. Verso 8: e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, um homem macedônio, Macedônia fica ali na região da Grécia, né? Então um macedônio,
estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, não vai para a Bitínia como você quer ir, vem para a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos, aí Lucas coloca, né, procuramos partir para aquele destino. Para onde? Para Macedônia. O alvo, o desejo era Bitínia, esse era o que estava no coração. O homem faz seus planos, mas a resposta correta, perfeita, verdadeira, vem dos lábios do Senhor. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, nós nos permitimos que Ele nos guie. Hoje de manhã eu falei isso com alguém. Deus, nós temos nossas vontades, nossos pensamentos, nossos desejos, mas se permitimos que Deus guie a nossa vida, é o que Ele pensa que interessa, né? Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui. Assim que teve, partiu, né? Vou ler de novo. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho na Macedônia. Verso 11: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neópolis, e dali a Filipos, cidade na Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Não havia planos de estar em Filipos, não era esse o objetivo. E eles, a base do trabalho de Paulo e dos seus cooperadores era trabalhar basicamente com os judeus. Enquanto trabalhavam com os judeus, eles alcançavam também os gentios. Mas o foco do trabalho era a base onde se tinha uma sinagoga, e ali, aos sábados, ele ia para a sinagoga e pregava sobre Jesus, o Cristo morto, crucificado, morto e ressuscitado. Essa era a mensagem de Paulo, o Cristo crucificado. Então a base era com os judeus. Em Filipos não havia sinagoga, e eles foram parar em Filipos. Vamos lá. E passaram alguns dias, verso 13. No sábado, esse aqui é um versículo fantástico, né? No sábado saímos da cidade para junto do rio. Por quê? Onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, verso 14, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, nos obrigou a isso. A cidade de Filipe era uma cidade extremamente importante, era uma ponte, né, entre o Oriente e a Ásia Menor. Ficar na ponte, era um grande centro comercial. Nós vimos aqui que Paulo ele queria ir para um lugar, mas ele disse: não, você vai para outro lugar, você vai para a Macedônia, porque lá precisa pregar o Evangelho. Eu acho muito interessante quando a Bíblia diz aqui que Paulo e os companheiros, eles chegaram no sábado, e normalmente no sábado eles faziam o que? Eles iam para a sinagoga, eles iam adorar a Deus na sinagoga. A Bíblia mostra isso no livro de Atos o tempo todo. O costume de Paulo era ir no sábado e cultuar na sinagoga. E lá ele pregava sobre Jesus, aproveitava e pregava o Evangelho na sinagoga. Mas o sábado para eles era um dia de adoração. É por isso que esse versículo aqui é muito importante. Esse versículo que nós lemos, versículo 13, capítulo 16 de Atos, capítulo 13, por quê? Porque eles chegaram em Filipos, onde não havia sinagoga. Uma vez alguém disse para mim: não, Paulo ia para a igreja no sábado porque ele tinha que pregar para os judeus. Esse versículo prova que não era isso, porque não tinha sinagoga, não tinha judeus. E chega no sábado Paulo diz: a gente vai fazer o quê? No sábado não tem onde adorar. Aí a Bíblia diz que eles procuraram na beira do rio um lugar para oração, um lugar tranquilo, um lugar de paz. Não tem igreja, nós vamos para a natureza, para adorar o Deus Criador na natureza. Interessante isso, né? Paulo separou esse dia com seus companheiros para adorar o Senhor no sábado. E chegando ali, algumas mulheres souberam que aqueles homens de Deus estavam por ali, e eram mulheres tementes a Deus, mulheres que ouviam falar do novo caminho, como era chamado o cristianismo na época. Somente em Antioquia que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos.
e de forma pejorativa. Era uma zombaria, aqueles cristãos, aquele que parece um Cristo, um cristão. Era uma zombaria para nós hoje, um motivo de orgulho se chamar de cristão, né? Mas era pejorativo, somente em Antioquia. Aqui eram chamadas apenas as pessoas do caminho, ou do novo caminho. Era uma visão nova do judaísmo. O cristianismo sai do judaísmo com a ramificação diferenciada, porque apresenta Jesus como o centro de tudo. Então o que acontece? Eles chegam ali e começam a adorar a Deus. Aí começam as mulheres a chegar. Nós queríamos ouvir sobre esse caminho que se falam tanto aí, que chegou até nós agora. A gente vai falar sobre isso também. O que é isso? Do que se trata isso aí? O Paulo vai perder tempo? Paulo não perdia tempo, não, ele começou a pregar. É isso que a Bíblia diz. E eles começaram a falar, as mulheres que concorreram, elas não estavam lá, elas foram para lá. Agora é interessante que o versículo, a Bíblia diz que dentre as mulheres que foram para ouvi-lo, havia uma mulher. É a única que é mencionada pelo nome. E vocês viram aí, eu quero ler de novo, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia. Lídia não era uma mulher qualquer. Lídia era uma mulher extremamente influente em sua cidade. Ela era de Tiatira, lá na Ásia Menor. Mas ela mudou de lá para o grande centro. É como se ela tivesse migrado, digamos assim, de Cruz das Almas, né? Uma grande comerciante, né? Mora em Cruz das Almas, mas ela quer um centro maior. E foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, um grande centro, Salvador. Migrou para um lugar maior. Foi o que ela fez, porque ela tinha um negócio próspero, um negócio extremamente lucrativo. Ela vendia, sabe o quê? Vendia púrpura. Púrpura era um tecido espetacular, que era usado apenas pelos ricos, pela elite e pelos reis. Um tecido extremamente cobiçado. Ela importava a púrpura lá de Tiatira, lá da Ásia Menor, trazia para cá, ela era importadora e ganhava dinheiro aos montes. Lídia era uma mulher extremamente avançada para o seu tempo. Ela era uma profissional liberal. Nos dias de Lídia, a mulher era atrelada ao esposo. Não aparecia o nome dela, aparecia o nome do esposo. Aqui aparece o nome dela, porque era uma mulher muito conhecida, uma profissional dinâmica. Ela tinha uma grande casa construída como resultado do seu trabalho. Ela tinha servos. Não é dito aqui se ela era casada, a Bíblia não diz se ela era casada, mas diz que ela tinha uma casa e tinha pessoas da sua casa que juntamente com elas também foram conquistadas para o Evangelho. Pode ser até que o esposo estava ali, pode até ser que seja, né? Mas era uma mulher extremamente independente, inteligente, vibrante, muito conhecida, a ponto de ser mencionada na Bíblia ela aqui pelo nome. Lídia, ela era temente a Deus. Talvez tenha ouvido falar do Deus de Israel. Talvez até, ela pode até ter se convertido ao judaísmo. A Bíblia diz que ela era temente a Deus. Não é alguém que tinha curiosidade não, ela era temente a Deus. Agora aqui fica um recado para todas as mulheres, porque hoje é o dia de 25 anos do Ministério da Mulher, mas também é o sábado missionário da mulher. Tá certo? É um dia para lembrar que toda mulher verdadeira, discípula de Jesus, nasce como no reino de Deus como uma missionária. Todas vocês nascem para ser missionárias. E Deus dotou a mulher de dons que o homem não tem. Características femininas que alcançam corações que o homem não vai conseguir. Você sabe disso. Então a mulher cristã, não apenas a mulher adventista, mas a mulher cristã que teme a Deus, como era o caso de Lídia, temia a Deus, ela vai sempre encontrar tempo para Deus, irmãos. Uma mulher extremamente, se tem alguém ocupado, era ela. Se fosse nossos dias, o celular não ia parar de tocar. Já pensou vendendo púrpura? E os presidentes tudo ligando. Eu fico observando aqui a Nilde e a Mel, né? As duas fazem uma sociedade aí com máscaras, né? Mas elas não fazem qualquer máscara, né? Muita gente está fazendo máscara aí, né, de proteção. Ela não faz qualquer máscara. Elas fazem máscaras sofisticadas. Elas fazem máscaras a pedido do cliente. Eu quero uma máscara assim, eu quero uma ninja. Faz. Eu quero um Homem-Aranha, faz. É feito ao pedido do cliente. E o telefone não para de tocar. Eu fico observando que Mel, ela tem um toque no telefone dela,
que é somente para máscara. A gente está naquela... A gente já sabe que é pessoal para máscara. É só cliente de máscara. Eu fico imaginando Lídia assim, o telefone dela tocando o tempo todo. Então ela era temente a Deus, mas ela reservava tempo para Deus. Ela queria conhecer mais sobre esse Deus. Quando ela ouviu falar que havia uns homens ali falando do novo caminho, e havia várias mulheres que estavam curiosas com isso, e elas conversavam sobre isso, ela disse: eu vou lá também. E ela se uniu naquela pequena reunião que se formou, que só havia mulheres, somente mulheres. E ela ficou ali ouvindo atentamente a mensagem. E o que Paulo fez, irmãos? Paulo pregou sobre o Deus de Abraão. Eu quero falar, sabe o que? O Deus de Abraão, aquele que enviou o seu próprio filho. Ele te ama tanto, e Paulo pregou, ele enviou o seu próprio filho para vir aqui, para morrer no seu lugar. Jesus é a brecha, a pessoa colocou a ponte que Deus colocou na brecha, né, entre o pecado e o ser humano. Jesus entra no meio, se torna o escudo do ser humano. Ele é o Salvador, ele rendeu a sua vida. Eu vi Jesus agonizando na cruz. Ele se aproximou de mim, ele ressuscitou e me procurou no caminho de Damasco. Paulo dava o seu testemunho. Eu era perseguidor no caminho. Eu não era. Você pensa que eu nasci nesse negócio aqui? Pensa que eu nasci na igreja? Eu era perseguidor disso aqui. E quando Paulo falava isso, irmãos, eu quero dar esse conselho para você: tome muito cuidado quando você conta o seu testemunho por aí. Às vezes nós contamos nosso testemunho, parece até que a gente tem orgulho do nosso testemunho. Não é verdade? Às vezes as pessoas começam a falar da sua vida pregressa e os olhos brilham, parece que lembram com saudade: eu fazia isso, eu fazia aquilo, e fala com aquela. Às vezes, de vez em quando, a gente vê até alguns vídeos aí, alguém contando testemunhos, que parece que vai escorrer sangue pela TV, pelo vídeo, né? Para escorrer sangue de tanta coisa, a pessoa conta com uma naturalidade. Eu imagino Paulo contando o seu testemunho com os olhos cheios de lágrimas, irmãos. Eu fui terrível, irmãos. Eu perseguia esse povo de Deus, eu perseguia Jesus, ao ponto de Jesus aparecer para mim e dizer: Paulo, por que está me perseguindo, Paulo? A minha conversão, ele disse, foi genuína. Eu tive um encontro com ele. Ele falou comigo, ele me chamou. Eu estou aqui porque ele me chamou. Eu estava indo, era para Bitínia agora, mulheres. Eu não era para estar aqui sábado, não era para estar aqui, não. Era para estar lá em Bitínia pregando aos judeus lá. O Espírito de Deus não permitiu, disse que eu tinha que vir para cá. O homem apareceu a mim em visão e disse: ajuda-nos. Era alguém daqui dessa cidade de Filipos. E Lídia ouvindo aquilo ali, atenta, impressionada, impactada. Eu acho muito interessante quando a Bíblia diz aqui, quero ler de novo. Olha o que a Bíblia diz sobre a conversão de Lídia, né? Aí no versículo 14, ela nos escutava, e na última frase aqui do verso 14, né? Diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. É o Senhor quem faz, irmãos. Lídia estava ali, poderia ficar com incredulidade, mas Deus lhe abriu o coração, lhe abriu a mente, lhe abrandou a alma. Ela sentiu o toque de Deus. Irmãos, no processo da vida missionária, é Deus que é o missionário. Ele é o verdadeiro missionário, ele é quem dá o passo, ele que vem. Deus enviou seu filho, ele é que é o enviado, ele é que vem atrás de nós. Se dependêssemos, ou se dependesse apenas de nós mesmos, todos estariam perdidos, sem nenhum problema, não ia nem ligar, não ia nem se importar, como existem aqueles que não conhecem o Evangelho, estão se perdendo lá e nem percebem isso, e não se importam com isso, até brincam com isso, fazem até memes com isso. Mas Jesus vem atrás de nós. A revelação da Bíblia é interessante porque a palavra revelar, né, significa tirar o véu. Deus se revela, ele tira o véu para que a gente possa conhecê-lo. Se Deus não tivesse tirado o véu, se ele tivesse se revelado, nós nunca iríamos conseguir conhecê-lo. Ele se revela a nós, e Deus agora abre o véu na mente de Lídia e faz com que ela entenda, e ela entende, fica claro para ela. Deixa eu voltar ali, eu esqueço que eu deixei uma linha solta aqui, né? Às vezes nós
contando o nosso testemunho, né? Como se fosse uma coisa boa. Conte o seu testemunho, mas conte o seu testemunho como ele de fato foi, uma coisa pesarosa, uma coisa triste, uma coisa da qual você se envergonha. Então, quando você for dar o seu testemunho, para você pregar para alguém, você tem que dar o seu testemunho. O testemunho consiste em 3 coisas, certo? 3 coisas do testemunho. Você vai dizer quem era você antes de conhecer Jesus. Depois você vai dizer como foi que você conheceu Jesus. E terceiro, o que aconteceu depois. É o que interessa, o testemunho é isso aí. Então, como é que você vai fazer? Você vai falar pouquinho sobre quem era você. Eu era uma pessoa perdida, eu vivia no mundo aí, eu bebia, eu fumava, eu prostituía. Não precisa entrar em detalhe não, porque a pessoa começa a empolgar, teve uma vez, aí começa a contar as histórias, né? Não, fale pouco. Você era uma pessoa, eu não quero nem falar muito quem eu era, certo? Mas um dia, aí eu tive um encontro com Jesus. Você conta como é que foi o encontro. Aquela mulher missionária foi lá em casa me entregar um folheto. Uma mulher de Deus disse: eu estou orando por você. Alguma coisa aconteceu e eu tive encontro com Jesus. Segundo, ou melhor, terceiro, o último, que é o que interessa. A maior parte você deve gastar é o que aconteceu depois. Depois que você é uma pessoa perdida, depois que você teve um encontro com Jesus, o que aconteceu depois? É isso que interessa para quem está te ouvindo. Não te interessa a sua vida, não, passada não. O que interessa é quem você é agora. É o que Paulo fazia e ele pregava sobre isso aí, né? Então, voltando aqui agora para a gente não perder o fio da meada, né? Eu já terminei, na volta que eu dei, terminei perdendo um pouquinho o fio da meada também, né? Mas como eu dizia, deixa eu pegar aqui meu esboçozinho aqui para não me perder. Então Deus abriu a mente de Lídia, revelou, assim, peguei novamente, né? Se revelou a ele. Deus é um missionário, é ele quem dá o primeiro passo. Porém, quando Deus dá o primeiro passo, ele espera que nós reajamos. Ele dá o primeiro passo, ele vem em nossa direção e espera que nós venhamos em sua direção. Eu já falei, acho que mais de uma vez em nossas lives, eu quero repetir isso aqui. Nós somos salvos de que maneira? Pela fé ou pela graça? Alguém diz: não, é salvo pela graça. Outro diz: salvo pela fé. É salvo pela graça ou pela fé? E alguém esperto, né, estuda a palavra de Deus, diz: não, nós somos salvos pela graça mediante a fé, as duas coisas, né? Salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? O que é a graça? A graça é o braço poderoso de Deus, que deixa a glória do céu, a segurança do céu vem atrás de nós. A graça se manifesta através de Jesus. Deus envia o seu Filho e estende a graça sobre o abismo do pecado. Se está lá do outro lado, o pecado está aqui, e Deus estende a sua mão poderosa sobre o abismo do pecado através de Jesus, para segurar a mão do homem. Aí agora entra a sua parte e a minha parte. Deus abriu a mente de Lídia para entender. Ela entendeu, ela viu o Senhor através de Jesus com o braço erguido na sua direção. Agora entra a fé. E qual é a fé? A fé é o braço do homem que se estende para alcançar a mão poderosa de Deus e assim possa encontrar a salvação. Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé do homem. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Precisamos apenas aceitar. E Lídia aceitou. E como resultado do trabalho de Paulo, Lídia se converteu. A Bíblia diz aqui que ela foi batizada. Ela se converteu e foi batizada. Existem alguns, e alguns deles estão até me ouvindo aí, ou me assistindo, né? Creem, mas na hora de ser batizado, recua. A graça de Deus, nós não cremos que a graça de Deus ela seja um dom irresistível. Nós não cremos nisso. Existem alguns grupos religiosos que dizem: não, a graça de Deus é irresistível. Quando a graça se manifesta, você... não é assim. Nós cremos que existe uma coisa chamada livre-arbítrio, e eu posso rejeitar a graça de Deus. A minha mão pode ficar encolhida, a minha mão pode não ser estendida para segurar a mão de Deus, e por conta disso eu possa me perder, resistir e rejeitar a salvação. Você também pode fazer isso.
E todas as vezes que nós dizemos não para Deus, nós estamos, naquele momento, rejeitando a graça de Deus. Quando se dá estudo bíblico, e as mulheres missionárias que estão me ouvindo aí sabem disso, quando se dá estudo bíblico, nós precisamos todos os estudos, no final do estudo a gente tem que fazer um apelo. Você aceita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você aceita que Jesus vai voltar? Cada estudo tem que fazer um apelo no final, para que o braço da pessoa se estenda, diz, não, eu quero aceitar a salvação de Jesus. Eu entendi. Deus abriu a mente de Lídia, e ela aceitou, e foi batizada, e a Bíblia diz, eu acho interessante, batizada com toda a sua casa, não batizou sozinha não, a família todinha. Você que está me escutando e me assistindo aí, os que estão aqui também, sabe que não é muito fácil pregar para a família. Enquanto eu falava aqui o nome de algumas pessoas, uma querida irmã, Edinalva, ela é esposa de um amigo de infância, nós éramos garotinhos praticamente, nós fomos criados juntos ali numa rua em São Caetano, de jogar futebol junto, já. E a Edinalva disse, pastor Flávio, está escrito aí, eu vi, quando passei ali eu vi, ore pelo João. A Edinalva sabe que não é fácil pregar para os parentes, os mais conhecidos. É por isso que alguns até dizem assim, não, eu quero que alguém pregue para ele, porque santo de casa não faz milagre. Olha, isso é conversa. Quem faz milagres são os santos de casa. Esses são os que fazem os mais milagres. O nosso principal ministério tem que ser no meio da nossa família, da nossa casa, os nossos queridos mais próximos. Aí que tem que se concentrar mais no nosso ministério. Certo? Eu falo isso para todas as mulheres missionárias que estão aí, os seus filhos, o seu esposo, os seus pais, seus irmãos. Esses aí é o seu primeiro ministério. Não canse de orar, de buscar, de falar, principalmente testemunhar. Tá certo? É testemunhar. O que mais importa para os nossos familiares é o nosso testemunho. Lembra que eu falei lá? É o que aconteceu com você depois que você aceitou a Jesus. Você aceita Jesus como seu Salvador e continua a mesma pessoa? Não aconteceu nada, isso não é testemunho. Alguém disse, é um testemunho, né? Não é testemunho, é um testemunho. Porque a pessoa tem um encontro com Jesus, mas continua a mesma coisa, ou pior. Isso não vale de nada. O que as pessoas querem ver em nós é se de fato a religião faz sentido, é verdade isso aí. Mas ele quer ver isso na vida de uma pessoa. Ele quer ver isso na sua vida. Ele quer que você fale e você viva o que está falando. É isso que ele espera de nós. As pessoas estão olhando para nós, querendo ver essas coisas em nós. E não é só no pastor, não. Talvez até o pastor seja até mais cobrado, porque o pastor é cobrado dos de fora e dos de dentro também, né? Porém, é cobrado de todo cristão, todo crente. Todos nós somos ovelhas do rebanho de Deus. Eles olham para nós e querem ver nosso testemunho. Então as pessoas não querem ver o que você fala, não querem ouvir o que você fala, querem ver o sermão. Quer que o sermão seja vivo, tá certo? Então, testemunho para as pessoas. O testemunho de Lídia foi tão poderoso que a família dela todinha se converteu. Ela e a casa toda. Sabe o que aconteceu? Nasceu a igreja de Filipos, a primeira igreja na Europa, a primeira igreja cristã na Europa, nasceu na casa de Lídia, ou Lídia, né? Tem uma amiga chamada Lígia, né? Nasceu na casa de Lídia. A igreja se tornou tão importante que Paulo escreve uma carta somente para eles. Epístola de Paulo aos Filipenses, na cidade de Filipe. E ele elogia aqueles irmãos pela sua bondade, pela sua liberalidade. Os irmãos de Filipe são irmãos generosos. E lá estava Lídia, que colocou seus dons, seu talento no comércio a serviço de Deus. Lídia não tem registro nenhum que ela abandonou tudo e se tornou uma apóstola, não. Ela continuou sendo vendedora de púrpura. Ela continuou desempenhando as funções dela seculares e colocou as coisas de Deus na frente. Ela colocou o seu lar, colocou o seu negócio, colocou a sua casa, colocou seus dons, seu talento, a sua vida. Lídia colocou a serviço de Deus. E como resultado do seu trabalho, uma vibrante igreja surgiu, e surgiu na sua casa. Deixa eu ver o texto aqui, para a gente concluir agora. Versículos 35, no mesmo capítulo 35. Aí a partir do versículo 19, Paulo e Silas foram presos, e eles foram acusados de forma injusta, e foram açoitados,
e estavam presos, aquela história que você conhece, que estavam presos, começaram a cantar, tarde da noite começaram a louvar a Deus, amarrados, agarrados a correntes, depois de estarem todos feridos da surra que tomaram, dos açoites que tomaram, e aconteceu um terremoto, lembra disso? E caiu parede, abriu celas, e o carcereiro aparece, e quando ele pensou em se matar, porque ele sabia o que ia acontecer, se ele deixasse um prisioneiro desse morrer, ou fugir, ele ia morrer, mas não era morrer só, ele ia morrer com requinte de crueldade. Estou sabendo disso, ele disse: eu vou logo me matar aqui, porque o negócio vai pegar para o meu lado, porque uma hora dessa fugiu todo mundo, as portas se abriram, e Paulo e Silas disseram: homem, não faça isso não, nós estamos todos aqui, ninguém saiu, estamos todos aqui. Eles pregam agora, Paulo pregava logo, né? Pregou para ele: por que você é assim diferente? Por que você não fugiram? Porque nós somos cristãos, nós amamos a Deus, Ele tem um plano na nossa vida, Ele queria que eu ficasse aqui para falar para você do Evangelho. E quando ele fala, o carcereiro disse: que faremos então, irmãos? E Paulo diz: convertê-los, né? Aceitar Jesus Cristo como Salvador, será salvo tu e a tua casa, como aconteceu com Lídia lá atrás. Logo em seguida, Deus age, né? E aqueles homens percebem que cometeram o erro, descobriram que Paulo era cidadão romano e voltam agora, versículo 35, nesse contexto aí, naquela mesma hora da noite, não, 35, quando amanheceu, 16:35 de Atos, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade, Paulo e Silas. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou, sem ter havido processo. Vamos pular essa parte aqui, que entra uma parte mais formal, né? Verso 39, então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade de Filipos. Verso 40, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, a igreja que estava lá, os irmãos os confortaram e depois partiram. A casa de Lídia se tornou o centro do evangelho ou do evangelismo na Europa. Na casa de Lídia, tudo convergia para lá. Ela mandou um missionário para a casa de Lídia. Eu já fiquei muitas vezes na casa de irmãos, muitas vezes. A gente vai para uma determinada cidade, é lá que a gente fica. A gente almoça lá, dorme por lá. Alguns irmãos que são extremamente hospitaleiros, né? A casa de Lídia era um desses pontos, né, de apoio missionário. E nesta manhã, em que se comemora os 25 anos do Ministério da Mulher, nessa manhã, primeiro sábado de junho de todos os anos, sábado da mulher missionária, o seu coração não é despertado para realizar o serviço de Deus através dos seus talentos, dos seus dons? Eu conheço muitas mulheres que são profissionais liberais, estão trabalhando, às vezes são até funcionárias em uma empresa, mas não perde tempo para falar sobre Jesus, não perde oportunidade para pregar sobre Ele, para atrair pessoas ao Salvador. Que o espírito missionário que tocou no coração de Lídia naquele dia de sábado, nessa manhã de sábado, alcance seu coração também, não somente das mulheres missionárias, mas de todo missionário, seja ele homem, mulher, menino, menina, moças e rapazes, não importa a sua idade, onde você esteja, que esse espírito missionário nos alcance, nos chame também, desperte a nossa mente e nos chame para servi-lo. Durante alguns anos, Deus vem trabalhando no coração de Cláudia, e Deus utilizou muitos homens e também várias mulheres se envolveram. A irmã Regina, a irmã Maria de Lourdes, a irmã Vera, sua irmã, que está até presente aqui hoje também. Essas se uniram para anunciar a Jesus para Cláudia. E Cláudia foi tocada pelo amor de Deus, foi impactada pela mensagem do Evangelho, aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal e decidiu pelo batismo. Amém? E nesta manhã, baseado no seu testemunho,
ela vai ser batizada juntamente com a sua filha Laís. As duas serão batizadas hoje, em comemoração pelo 25 anos, né? Os 25 anos do Ministério da Mulher na América do Sul, e também em comemoração, ou melhor, em gratidão pelo que Jesus continua fazendo na vida dos seus filhos. Eu queria convidá-los agora que eu possa já adentrar o tanque. Nós teremos o voto de batismo. O irmão Emerson, que é o líder dessa igreja local, a irmã Cláudia e a Laís, juntamente com outros irmãos que estão aqui, poucos irmãos que vieram prestigiar, que no momento são da igreja organizada Lagoa da Pumba, uma querida igreja, uma das mais antigas que nós temos aqui na cidade, uma plataforma de lançamento, prepara pessoas, as pessoas saem para pregar o Evangelho. Aqui temos muitos missionários, homens e mulheres. Então a mensagem de Deus nesta manhã é para todos os missionários, de maneira especial o missionário cor-de-rosa, né? Nós temos aqui a Cláudia, a mãe, e a Laís, a sua filha, alguns membros da igreja, tantos que estão aqui, os poucos que estão aqui, como alguns estão em casa. Será que seria interessante em algum momento tirar um pouco a máscara? Tirei. Já tirou já? Já deu para perceber quem é, de fato, que não é um clone, são elas mesmo, né? Pode tirar um pouquinho mais. Quer tirar um pouquinho mais para ver? Olha aí. Pode tirar um pouquinho da minha sua, Laís? Olha aí. A irmã Cláudia e sua filha Laís, tá certo? Serão agregadas a partir de hoje ao corpo de membros, podem colocar novamente, no corpo de membros da igreja de 27º dia da Lagoa da Pumba, né? Uma grande alegria. Então, vamos processar nesse momento o batismo. Vamos começar com Laís, né? Pode sair, chega um pouquinho mais para trás, não, Cláudia? Isso. Pode ficar nas proximidades, nesse momento aqui. Ok. Minha querida irmã, juvenil, em idade juvenil ainda, Laís, acompanha o espaço da sua mamãe e aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal, para que seu nome seja escrito no livro da vida, para que seus pecados sejam perdoados. Neste momento, segundo a ordem do Mestre, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De acordo com o desejo do seu coração, aceita Jesus como seu salvador pessoal, e nessa manhã você se une a Ele através das águas do batismo. Seus pecados serão perdoados, apagados e esquecidos, e o seu nome será escrito lá no livro da vida. Por isso, minha irmã, nessa hora, segundo a ordem do Mestre, e como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha, viu? Louvado seja o Senhor por essa decisão. A decisão pelo batismo é a maior decisão que se pode tomar. Uma decisão que emociona quem está sendo batizado e emociona aquele que trabalhou pelo batismo. É por isso que é muito difícil eu não lembrar do meu batismo no momento que alguém está sendo batizado. Porque é um compromisso de fé que se faz com Jesus, que me abriu o coração e a mente. Mas as pessoas que participam na formação de alguém, que prepara alguém para o batismo, é uma alegria indizível, né? A Bíblia diz: conformosos são os pés daquele que
que anuncia a verdade. Eu fico a imaginar o dia do reencontro, né? Lá no céu, quando todos nos encontrarmos lá, e as pessoas virão em nossa direção. De quando em quando, alguém aparece na rede social e diz: Pastor Flávio, você lembra de mim? O Senhor me batizou há 20 anos atrás, fui batizado pelo Senhor. Uma alegria tão grande. Agora imagine lá no céu, você falou de Jesus para mim. E hoje eu estou aqui, estou salvo, porque aquele dia você me procurou. E não existe recompensa maior do que essa. Trabalhar pela salvação de outras pessoas é muito mais do que um privilégio, é muito mais do que uma obrigação. É a consequência de alguém que aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Trabalhar por alguém é uma coisa natural no coração convertido. Nós queremos compartilhar com outras pessoas a bênção que recebemos. Não queremos que fique só para nós. A gente quer compartilhar com outros. Venham ver o que eu vi, o que eu conheci. Foi o que aconteceu com Lídia. Ela chegou dentro de casa. Você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Eu estive lá na beira do rio e Deus falou comigo. Não era um homem que estava falando lá, não era Paulo, não. Paulo era só um instrumento. Paulo tinha até alguns defeitos que eu percebia, lá os defeitos dele. Era um homem como qualquer um outro. Tinha seus erros. Teve um momento lá que alguém falou alguma coisa lá e ele fez uma cara de que não gostou. Eu percebi que ele é meio colérico, assim, meio temperamento forte. Mas Deus falou através dele, comigo, falou no meu coração. Eu não aceitei a Paulo na minha vida, aceitei Jesus Cristo, o meu Salvador. Não importa os seus defeitos. É claro que Jesus quer tirar, retirar e abrandar todos os nossos defeitos. Mas isso não é uma obra que acontece da noite para o dia. Nós nos convertemos, mas ainda continuamos com os nossos defeitos de caráter que vão sendo moldados aos poucos. Uma obra demorada, mas que tem que acontecer. Porém, não espere acontecer para se permitir ser usado por Deus. Permita que Ele te use como você está. Se Ele pode usar a jumenta de Balaão, Ele pode usar você. Se Ele pode usar as crianças, Ele pode usar você. Jesus disse que até as pedras Ele pode usar. Ossos secos podem ouvir a voz de Deus. Permita que Deus fale no seu coração, de maneira tal que você se torne missionário de Deus. Hoje decida, eu vou falar de Jesus. Lembre, Paulo falava, mas foi Deus que abriu a mente, o entendimento de Lídia para que ela entendesse. Fale para Jesus, viva esse Jesus e permita que Deus realize milagre na vida das pessoas que estão ao seu lado. Não deixe de testemunhar. Mas eu falo ainda também para aqueles que estão no vale da decisão, precisa entrar no exército, precisa entrar nas fileiras, precisa fazer parte desse exército, para se tornar também missionário, missionária de Deus. Tem alguém entre nós que, não entre nós aqui exatamente, mas que estão aí, está aí sentado em uma sala, está aí talvez na solidão com o seu celular. Você está ouvindo Deus falar o seu coração aqui, não esse homem. Deus te chama a segui-lo, a entregar o coração a Ele verdadeiramente, para encontrar assim a salvação. Eu gostaria de você nesta manhã de tomar a decisão pelo batismo. Eu desejo ser batizado, eu desejo fazer um compromisso com Deus. Eu quero permitir que Deus me use como usou Lídia um dia, e que toda a minha família, os meus amigos, os meus clientes, os meus funcionários, os meus patrões, todos possam ver que eu estive com o Senhor e sejam atraídos para Ele através do meu testemunho. Gostaria de você nesta manhã de tomar a decisão pelo batismo. Quero ver a sua mão levantada e erguida, tá certo? É provável que eu não veja agora porque tem uma demorazinha entre o que eu falo e quando você ouve, de mais ou menos uns 30 a 40 segundos para o que eu estou falando chegar até você. Pode ser que demore um pouquinho, mas não importa. O que importa é a decisão que você está tomando no seu coração.